Olá, família, belezinha com vocês? Parece que para os hereges a coisa não anda muito bem. A missionária Ruth Benino, lá no Eu Acredito podcast, acabou refutando aí algumas heresias e uns camaradas que são mestres da heresia. Este é mais um daqueles vídeos do manto, do rei do Ted Jeová. E põe na tela BBT. Mais um conteúdo aqui do Eu Acredito podcast. Todos os créditos aí ao canal, excelente trabalho e rodopeia. Mas, na sua perspectiva e na sua visão, o que de fato é heresia? O que pode caracterizar alguém como herege? A heresia, ela distorce, por exemplo, o que a palavra diz. Uma heresia, ela está fundamentada. E os hereges, os falsos profetas, eles estão dentro da igreja usando a Bíblia para defender aquilo que eles, de fato, acreditam. Mas a heresia é algo muito grave. É algo que vai realmente de encontro ao que a Bíblia diz. Por exemplo, hoje trazendo para a questão financeira, né, os falsos profetas, os hereges, eles usam muito a questão financeira, né, para ter proveito, para tirar proveito do povo. Por exemplo, aquele profeta da chuva, ele foi no Maranhão, um africano, David Walker. Ah, sei. Ele foi no Maranhão, aí ele chegou lá e as pessoas começaram a convidar, os pastores começaram a convidar as pessoas. Tem outro, viu? Tem outro aí. Um que gosta de amaldiçoar os outros, inclusive que já me amaldiçoou. Ele foi no Maranhão, não lembro se foi no Maranhão ou no Amazonas. Não, acho que foi no Amazonas. Fez algo parecido também. Porque vai ter milagre, vai ter cura. É Amazonas mesmo, Amazonas. Não aconteceu nada, né? Ele disse, por exemplo, ele se tornou um herege pra mim, porque eu vi um vídeo dele recentemente dizendo que Deus pediu ajuda dele quando foi criar os planetas e colocar os planetas no lugar. E ele já ouviu o som da última trombeta e ele fez, ele reproduziu com a boca. Isso é uma heresia, porque a Bíblia diz que aquele dia, olha, ninguém sabe. A Bíblia não fala como vai ser, como que Deus criou os planetas, como que Deus criou ali o universo em detalhes, pra ele dar esses detalhes. Então isso é uma heresia, isso é algo muito grave. Então uma heresia é tudo aquilo que vai, que confronta o verdadeiro ensino da palavra. Então a heresia seria aquilo que fere uma doutrina bíblica. Sim. Por exemplo, tirar Jesus da divindade, dizer que ele só foi um anjo, colocar o Espírito Santo não como Deus, mas sim como uma força ativa. Colocar Maria como intercessora. Então isso, de fato, é uma heresia e essa pessoa que está falando pode ser considerado herege. Um herege, com aquilo que certeza. fere, por exemplo, a solteirice. Rapaz, eita lasqueira. Deixa eu ficar quieto aqui. Ai, ai. Teologia, a salvação é pelo mérito do homem. Isso pode ser Pelas obras. Pelas obras não pode ser Coitado de Chiquinho, uma hora dessa, ele vê esse vídeo, Chiquinho tem um troço. caracterizado como heresia? Sim. E aí, e nós, né, precisamos, pra gente combater esse tipo de ensino, o que a gente precisa? De muita Bíblia, de muito estudo, no mínimo um curso teológico básico, para que você consiga identificar com mais precisão como que você vai saber explicar uma situação dessa para alguém que está com uma dúvida. Entendeu por que o Chico descredenciado odeia quem sabe ler e escrever? E aí eu fico mais triste porque eu vejo que quanto mais a gente às vezes fala sobre isso, menos mulheres preparadas para esse assunto a gente vê, né? Preparadas mesmo para estar ali na linha de frente. As mulheres não se preparam em muitos lugares para serem professores de teologia, para defender a sua fé, né? Para fazer uma boa apologética. Então, a culpa não é da falta de tempo, a culpa não é da falta de recursos, a culpa é da falta de prioridade. Qual a pessoa que hoje fala mais heresias no Brasil e poucos desconfiam que ele é herege? Você tem uma ideia? Meu Deus. É porque assim, o Valdemiro Santiago. Ô, Valdemiro, não vai processar pela fala dela, né? De novo, né? Porque, sei lá, o jeito que anda as coisas, né? Mas, bom, vamos lá. Aí eu vou trazer ali pra turma meio que neopentecostal. Valdemiro, Macedo. Valdemiro, por que ele fala, ele pode ser um herege? Em quais aspectos ele dissemina uma heresia? Tu gosta, hein? Ô, meu filho, tu gosta, hein? Tu gosta, hein? Meu Deus do céu. Tem que fazer uma lista quilométrica. Eles estavam, inclusive, domingo na minha cidade, lá em Camboriú. E muita gente foi. E o povo vai atrás dos milagres. Por quê? Porque a pessoa se coloca... Inclusive, quando ele foi em Camboriú, ele foi quando ele me amaldiçoou, né? Não sei se foi a última vez, né? Que ele falou que... pela terceira vez, né? Como um enviado de Deus, como alguém que Deus está usando, e ele se denomina, por exemplo, um profeta, um curandeiro, alguém que é usado. Por exemplo, quando ele tomou a facada, ele estava vendendo, não sei se era o povo que estava vendendo uma camiseta igual, ou a camisa manchada de sangue, o povo estava passando a mão em céu. É verdade, quem teve essa ideia aí foi o concunhado dele, que é casado com a irmã da esposa dele. Não vou nem falar o nome aqui. Pelo menos é o que dizem, né? Porque foi ele que apareceu lá falando o manto, né? Aí pegou a camisa do Valdemiro, passou lá no manto lá. Até o povo apelidou carinhosamente a campanha de O Sangue do Valdemiro Tem Poder. Quem não se lembra dessa? É uma heresia. E quem apoia isso, e quem se cala diante disso é considerado um herege. Porque não é o teu lencinho. Porque assim, ó, minha mãe, por exemplo, ela gosta muito dele. Graças a Deus saiu o programa dele da TV porque ela assistia direto. Mas ela tinha as toalhinhas. E quando ela saía, ela colocava a toalhinha. Eu disse, mãe, para com isso, mulher. Aí uma vez teve um evento da Igreja Mundial e a pessoa que foi lá foi um dos vice dele na época, que inclusive já se desligou e já abriu seu próprio ministério.
E ele arrumou um problema com outro apóstolo aí. Eu recebi o vídeo, mas não vou colocar aqui, né? Porque o apóstolo falou que eu não posso postar nada dele, né? Um outro apóstolo aí. Que ele foi fiador desse daí que saiu, né? O Luciano. Sabia não? O quê, meu irmão? O Caba foi fiador do Luciano e estão dizendo aí, segundo esse apóstolo, que o Luciano deu... Enfim, segue o baile aí. Mas o cara tava lá e a minha mãe passou mal no evento. Eu disse, mas você não tá vindo na Jesus, você tá vindo comedor de feijão igual a gente. Então, assim, esse povo, eles tentam se colocar numa posição de que você, por mais... E Valdemiro tem essa questão de imponência. Tudo dele ele fala que é a presença de Deus, porque ele é... Oxe, não tem essa não. O dia da audiência lá, ele fez uma cara feia pra mim e eu louco pra rir. A gente fica nervoso por conta da situação, mas ao mesmo tempo louco pra rir, né? Você visse a cara dele na audiência. Rapaz, ô Valdemiro, não faz essa cara não, viu? É igual a mesma cara que ele fez quando ele foi orar lá no evento da filha dele, que ele não queria orar, foi com a cara feia lá. E aquela questão do Yuji Tamashiro, então foi a mesma cara que ele fez. Mais que os idolatres, por mais que você os admire, eles não tentam diminuir essa admiração, essa idolatria que você tem com eles. Eles se mantêm naquela posição, por exemplo. Tem um profeta aí que ele anda todo apertadinho, né? Que ele diz que é o maior profeta do Brasil. Ele mesmo fala que ele é o maior? Ele mesmo fala. Já tá, tem até um vídeo dele no YouTube, no Instagram falando. Ah, tá, que toca aquela música lá do Barry White, né? Aquela... Deixa quieto. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz que é pelo fruto que conhece. O homem nem se veste como homem. Tá dizendo que é o maior, um dos maiores profetas do Brasil. Paciência, tá né, falando, Fábio? viu? É ela que tá falando, não sou eu não, viu? Pra depois dizer que eu tô sendo homofóbico com ninguém. É ela que tá falando. Só que ela não sai por aí dizendo que é. Quando Deus levanta todos os profetas, os maiores e os menores, você vê o estilo de vida deles. Deus vai ali, procura eles, e na maioria eram sacerdotes que iriam exercer o ofício sacerdotal, e Deus os chama para profeta. Eles têm uma visão de Deus. Eles têm um encontro com Deus, eles têm algo com Deus que marca o ministério deles. E na grande maioria, um profeta verdadeiro, como se identifica? Na grande maioria dos casos, o que eles profetizam, o povo não quer ouvir. O que eles profetizam, o povo não quer saber. O povo hostiliza, o povo rejeita, o povo fala contra, né? E aí, depois que eles trazem a mensagem de juízo, para que o povo se arrependa e se volte a Deus, aí eles trazem uma palavra de que Deus agora vai sarar a terra, de que Deus agora vai trazer bonança, de que Deus vai devolver eles pro seu lugar, entende? Então a marca, eu prefiro falar sobre as marcas do verdadeiro profeta, como a nota falsa e a verdadeira. Você conhecendo bem a verdadeira, você não vai aceitar receber a falsa. Inclusive, esses dias eu fui numa igreja, preguei e recebi uma nota falsa. Não foi como oferta, o rapaz foi comprar um livro e me entregou a nota falsa. Disse, ô Vaz, vigia. Ele, mas eu não conheço a falsa. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Tipo, quando você não conhece o falso, você tem um falso por verdadeiro e você acaba aceitando. Então o problema é de quem? É de quem não estuda. E de que se deixa levar por esses falsos profetas. Porque uma pessoa que toca pra um... Rapaz, eu gostei dessa missionária, viu? Eu gostei do jeito que ela esboça, assim, que ela emite a informação. Gostei. Para ele, que disse que ele estava com Jesus, com Deus na criação, de que ele é isso ou aquilo, se considerando a quarta pessoa da Trindade e aceitando que o povo idolatre, ele é um falso profeta. Um dos significados também da palavra heresia está nisso, aquele que resiste à verdade. Às vezes, o herege não é o cara que está falando coisas erradas, mas é aquela pessoa que está resistindo àquele que está falando uma verdade. Para de olhar aí, me dá atenção aqui. Não, Fábio, é porque o povo tá me chamando de pastora. Gente, vocês têm misericórdia. Fale, eu tô conversando sozinho, ué. Tá conversando sozinho. Oh, Deus, meu esposo falou, Ed Macedo, Caio Fábio, Ed René, Ricardo Gondim, tudo herege. Por exemplo, o Ed René, cada vez mais ele surge com heresia nova, né? É o Sêmen. Deus mãe, agora, né? Deus para, né? Teve até um pastor que tu admira muito, né? Que fala que depois ele veio pedir perdão, né? Que ele falou que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Então, assim... Não, para. Eu não citei nomes. E outra coisa, foi uma Eita, não fala isso, não. Que fizeram com ele. Foi uma pilantragem, porque não pegaram o contexto da fala, pegaram 15 segundos. É um absurdo. Não, mas o povo é terrível. Pegar 15 segundos de uma fala do camarada e colocar na internet dizendo que o cara cometeu heresia. Viu? Quem vê 15 segundos antes, ele fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Pô, você sabe, você é pregadora, tem um momento que você tá na empolgação ali, se você não tomar cuidado, você fala... A eloquência é o maior perigo da pregação. Dá pra se empolgar dizendo que as crianças que têm autismo, o transtorno, é porque a mãe teve relação com Satanás, né? Aí não dá. O povo tá usando o púlpito pra falar muita besteira e depois, aí eles colocam a conta no calor da emoção. Não, peraí. O espírito do profeta, né? O profeta, ele tá sujeito ali ao espírito. Então ele tem que ter cuidado com aquilo que ele vai falar, Fábio. É por isso que eu falei. Esse negócio aí do calor, da emoção, da eloquência é perigoso. Nesse negócio de eu vou pedir perdão, vou me retratar porque eu errei. Tem que tomar cuidado com isso, pra não se deixar levar pelo emocionalismo, por desabafos naturais ali que você quer às vezes desabafar, falar uma coisa pra viralizar também e deixar aquilo fluir. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque acaba ferindo muita gente, decepcionando muita gente. E hoje o povo não é mais bobo. Hoje o povo não tá mais aceitando os pedidos de perdão de um monte de gente que erra de uma forma meio que propositadamente e depois vai lá, me desculpa porque eu errei, né? Tem que ter muito cuidado. Mas na sua opinião, a Bíblia, essa aqui, ó, nessa tradução, qual é essa tradução aqui, João Ferreira de Almeida? Qual? Atualizada, contextualizada? Essa aqui é a atualizada, ela é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ai, não me vê. Ai. Eu vou sair com o baile. Revista corrigida. Corrigida e atualizada. E atualizada, vamos lá. Essa aqui, ela não tá com os originais, certo?
Não está com todo o É uma diferença monstra, viu? Monstra. original. Não, nos detalhes, o original, algumas coisas são Há mudadas. interpretações, É. há algumas, As traduções. há algumas colocações nas traduções e há algumas coisas tiradas do original também que não estão aqui. É para tornar de uma forma mais inteligível para o povo que está lendo naquela língua. Sim, mas existem coisas que estão aqui que não estão no original. Tem alguns grifos. Sim, e existem coisas que não tem aqui que tem no original, sim ou não? Sim. Eu posso dizer que essa Bíblia aqui é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Mesmo não tendo. Mas o significado é o mesmo. Ainda que, porque é por isso que todo mundo que, por exemplo, faz um curso teológico, é recomendado que estude grego e hebraico, para quê? Para conhecer as línguas originais. Exatamente. E coisa que o Chico e tantos outros hereges odeiam, que você conheça. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu uso muito e eu acho que ele é bem cabível. Eu gostava muito de assistir, na época da TV Colosso, o desenho dos irmãos Mario, Super Mario Brothers. Se assistiu, comenta aí. Na época que passava, né, o desenho do Mario Brothers, traduziram lá os irmãos Mario como não os encanadores, mas como bombeiros. Aí você fala, peraí, mas por que bombeiros e não encanadores? Porque a pessoa que traduziu isso não era uma pessoa que entendia com profundidade o português. Entendia superficialmente. Não era um erudito no português. Então, pegou a tradução que bombeiro nos Estados Unidos é tanto para encanador quanto para quem apaga o fogo e colocou isso daí. E muitas pessoas assistiram o antigo Mario Brothers vendo os dois como bombeiro. Mas é encanador, entendeu? Então, parece brincadeira, mas tem muitos erros assim que acontecem. E, inclusive, é a palavra Lúcifer. Muitas pessoas pregam que é o... meu irmão... acabando esse vídeo aqui, não precisa ser agora não, acabando o vídeo aqui, procura o verdadeiro significado da palavra Lúcifer. Tem gente aí que vai até cair para trás. Porque na língua original muita coisa tá de uma forma, dá de se entender de uma forma, e na nossa tradução em português se traduz de uma outra forma. Por exemplo, as várias traduções em português hoje, uma diz uma coisa, outra diz outra, uma se torna mais fácil de entendimento, outra nem tanto, né? Essa corrigida aqui e a atualizada... Ser erudito no idioma. O pessoal diz que já está meio que ultrapassada, mas é, por exemplo, uma das traduções que a Assembleia de Deus mais utiliza até hoje. Sim, é porque sempre elas são atualizadas. Isso é atualizadas verdade. não na questão de perder a sua essência. Primeiro que a Bíblia no original não fala a linguagem vernacular. O que é a linguagem vernacular? Por exemplo, porque fostes, porque istes, entendeu? Se tu quiseres. Não está assim no original. Isso daí é coisa de padre que, da época deles, a linguagem era coloquial, não é igual hoje, entendeu? De mudar a sua doutrina, mas a fim de corrigir algumas coisas que se encontraram agora, de alguns textos que eles encontraram o significado no momento e tal. Mas ainda assim, ela contendo a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus ou ela só contém a palavra de Deus? A gente pode afirmar realmente que essa Bíblia, por exemplo, a Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, no Novo Testamento tem 39 versículos que só tem um hífen, só tem um traço. Eu perguntei a um ancião da Testemunha de Jeová uma vez e ele falou, é porque essa no original a gente não tem significado ainda, a gente não conseguiu a interpretação desse texto, então a gente preferiu deixar só um traço. Ou seja, tem 39 versículos na Bíblia Novo Mundo que só tem um traço, porque não houve interpretação, isso é Novo Mundo. Ainda assim, mesmo a gente não tendo toda a tradução do original, é a palavra de Deus? Então, os tradutores podem cometer erros. As pessoas que, por exemplo, a Septuaginta, né, foi escrita ali por 70 pessoas e no final eles fizeram aquele ajuntamento e tudo mais. Mas ainda assim, a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Por exemplo, a Bíblia... E para quem não sabe, a Septuaginta foi uma cópia que fizeram uma versão fora do hebraico. Fizeram em grego. Ela foi feita por judeus, viu? Antes que alguém diga alguma coisa, que é cópia, que tem muita gente que usa essa argumentação. E o fato de existirem cópias é uma comprovação da autenticidade da Bíblia, por incrível que pareça. Quanto mais cópias tiver, se mede pelo carbono 14 e consta-se que foram de pessoas que estiveram com os apóstolos bíblicos. A Bíblia Católica aumenta 7 livros. Por exemplo, como é que tu tá falando da Novo Mundo? Tira isso. Alguém aqui no comentário tá dizendo, eu não concordo que a revista corrigida e atualizada tem muitos erros. Tem. É por isso que vão surgindo novas traduções, para tentar aproximar o leitor do original. Então a gente precisa, inclusive, buscar adquirir essas Bíblias, que na verdade, na grande maioria, não são tão baratas. Por exemplo, as Bíblias que eu recomendo, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, a Bíblia de Estudo em AA é uma das traduções mais aproximadas do original que a gente tem hoje. Então, o povo quer investir para comprar uma Bíblia dessa? Uma Bíblia dessa custa aproximadamente R$300. Tem gente que não tem coragem de fazer um investimento desse. Então, a culpa ainda assim nunca é da palavra. Oxe, se o camarada prefere passar 3 horas ouvindo a live do Chico por preguiça de orar, jejuar e ler a Bíblia, imagine. Nunca é da falta de entendimento, é do povo que não tem sede para estudar. Spurgeon escreveu mais de 150 livros num tempo que não tinha computador, né? Então, assim, às vezes ele tava dormindo, a esposa dele escrevia o que ele falava enquanto dormia. Isso demonstra, né, uma grande vontade de deixar um legado para a posteridade. O povo hoje não está preocupado, Fábio, em deixar um legado para a geração que está vindo. Coisa importante, legado.
E aí você diz que acredita na nossa geração. Essa geração precisa de uma chacoalhada. Porque essa geração Z, né, considerada a geração da tecnologia, é uma geração emburrecida em muitos contextos, e principalmente no evangélico. Mas não é só essa geração, não. Na verdade, essa geração, ela tá escrachada, assim, apresentável como uma geração burra, uma geração corrompida, descompromissada. Boa parte da geração Y tem isso. Por causa da mídia, nós vivemos uma geração midiática. Tava até conversando com um amigo meu esses dias que escândalos sempre houve, só não tinha a divulgação que tem hoje. Uhum. E aí sobre a Novo Mundo que tu falou, é uma tradução bem herética, a Bíblia na tradução Novo Mundo. E as traduções, elas são necessárias para corrigir as imprecisões que a gente vai vendo ao longo do tempo, né? Então, assim, eu concordo que haja essas inovações, essas novas traduções, e a gente tem, na verdade, que buscar adquirir esse conhecimento. Mas o que foi que tu falou? Você não tá prestando atenção, vai na conversa do celular. A gente precisa reescrever a Bíblia? Não, tá doido, não, de forma alguma. A não ser que seja escrevendo. Você já viu, esses dias eu vi uma senhora de quase 100 anos, ela escreveu a Bíblia à mão, né? É muito dedicada. Tem muitas pessoas que fazem isso, só se for nesse sentido. Agora, reescrever a Bíblia, para, né? Até porque quem falou isso não tem moral nenhuma pra falar de Bíblia nem de nada. Passou a vida toda chamando Deus de o cara lá de cima. Se poupe. Mas tem um outro pastor também, né, que falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Mas a forma como ele falou dela ser atualizada é mudar alguns textos bíblicos que se adaptem à nossa cultura. É o que o povo tá fazendo hoje, querendo criar frase pra polemizar, depois não aguenta. Porque uma pessoa que diz hoje que a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra que Deus decidiu revelar a esse mundo está contida na Bíblia. É por isso que muitos teólogos reformados, eles dizem, você não precisa ir atrás de um profeta. A Bíblia aberta, ela é uma profecia pra sua vida. Então, o pessoal tá criando frases de efeito pra tentar também polemizar. A Bíblia não precisa ser atualizada. O que acontece? Vão surgindo novas traduções para que tragam um melhor entendimento ao povo. Até porque, antigamente, a gente tinha chave bíblica, algumas concordâncias bíblicas, mas hoje a gente tem, por exemplo, um comentário bíblico de Gênesis e Apocalipse. E ali vai te dar muitas dicas, muitas instruções da questão cultural, da questão do povo, da cultura do povo. E ali é muito importante para você, né, contextualizar sua mensagem. Exatamente. É aquilo que eu sempre falo. Você tem que entender a mensagem, a passagem, melhor dizendo, para que você possa ilustrar ela. E eu aprecio muito. Quem conhece Bíblia, conhece com profundidade o texto, o contexto, em qual situação, dentro de qual parâmetro, e consegue transmitir aquilo que realmente é em sua essência. Eu respeito muito os irmãos teólogos que têm muitos versículos decorados e falam a cadeia temática e liga um versículo com o outro. Eu aprecio muito isso. Mas eu amo quando a pessoa entende a passagem e fala, tá acontecendo isso, acabou de acontecer tal coisa e depois disso aconteceu tal coisa. E enquanto estava acontecendo tudo isso, em outro lugar estava acontecendo uma outra coisa. Eu sou fascinado quem consegue destrinchar esses detalhes. A gente olha assim e fala, meu Deus do céu, como que ele entendeu isso? Eu sou fascinado, sério, eu sou fascinado. Mensagem. E ao longo dos tempos vai, né, tendo essas modificações. Hoje tem um dicionário que é um dicionário até muito... Ele está traduzido, né, no hebraico, no grego, mas ele é muito caro, inclusive nem é todo mundo que tem condições de adquirir, ele é virtual. Alguns debatedores da musical, eles têm ele. Christian, fala pra mim aí o nome, por favor. E assim, é o Logos, né? Então, assim, e muita gente hoje, com todo o acesso que tem, Fábio, ainda busca não estudar a Bíblia e se deixa levar pelas falsas profecias e as ideologias. Ruth, e também se a gente trazer essa ideia de que a Bíblia só contém a palavra de Deus, isso abre uma brecha para dizer que a Bíblia ela é falível, né? Falha. Ela falha, que ela é errante. E isso aí coloca a Bíblia em descrédito. Então, ela não só contém, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela é a palavra que Deus decidiu revelar esse mundo. E a Bíblia contém informações, instruções para todas as áreas da nossa vida. Esse final de semana eu preguei e falei sobre Cantares, né? Um livro que você deve ler, eu creio, de forma literal. Ali é um relacionamento do marido com a esposa. Se você quer entender sobre relacionamento conjugal, se você quer ler, entender um pouco sobre a brevidade da vida, o sofrimento da vida, leia Eclesiastes. E se você quer dicas para a sua vida, leia Provérbios. Instruções para a sua vida. Ali ensina como você não ser fiador de ninguém. Sabedoria para você não fazer burrada. Ensina como você tomar cuidado antes de se meter na vida alheia. Salomão disse que assim como quem puxa um cachorro pelas orelhas, assim alguém que se mete em conversa alheia. A Bíblia ali, em Provérbios, ele fala sobre a mulher rixosa, fala sobre a criação dos filhos, fala sobre o pai, fala sobre muitas áreas da vida que você, por exemplo, às vezes fica buscando conselho nos outros, mas a Bíblia está aqui para te aconselhar. Por exemplo, Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ali é o código de ética do cristão. O sermão da montanha, o maior sermão que Jesus pregou, é o nosso código de ética. Como é que nós devemos fazer as coisas? É para ser visto? Dar esmola para ser visto? Orar para ser visto? Jejuar para ser visto? Não. A gente deve fazer tudo isso para a glória de Deus, para buscar conhecer a Deus. E o povo hoje, por falta de leitura bíblica, acaba cometendo umas coisas. Se o Chico escuta essa mulher falando, o Chico já fala que ela é maldita, porque é sério, o quê? Tocou ali Mateus 5 ao 7, misericórdia. Falar do jejum e da oração do Chico. Que eu vou te dizer, envergonha o evangelho. Eu não sei porquê, que o meu Instagram me sugere cada coisa. Tá agora me sugerindo direto o vídeo de um senhor muito alto, branco, vestido com aquelas roupas, assim, de religiões afro, mas assim, é umas cores, assim, diferenciadas. É um amarelão, é um vermelhão, é um brancão. E eu fico, gente, como assim? É um azul. E ele rodando. Ele é pastor, né? Qual é a finalidade? Que glória traz pro nome de Cristo um trem desse? Entendeu? E o povo se deixa levar. E tem igrejas, pseudo-igrejas, como diz Malafaia, que abre porta pra esse povo. Porque se não tivesse circo, não teria palhaço.
concordo com a irmã, concordo. Rapaz, essa missionária aí a irmã né? Eu ia usar uma expressão aqui, mas não vou usar, não. A irmã é conhecedora da palavra. Pronto, fica melhor. Rapaz, gostei da administração administração não, né? Do podcast, aí esse trecho aí com a irmã, hein? Rapaz. Mas aí, o que vocês acham? Valdemiro? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui e assista o meu próximo vídeo, que eu vou deixar o card aqui. Um forte abraço do Baixinho. Foi.